O som do choro de James perfurou o meu cansaço como uma faca. 3 horas de sono não foram suficientes. Não depois de trabalhar turnos duplos no Ross's. Os meus ossos doíam enquanto me arrastava do sofá gasto até ao berçário improvisado. Apenas um canto do meu apartamento-estúdio separado por uma cortina em segunda mão. O soalho rangia sob os meus pés. Cada passo era um lembrete de como estávamos perto do fundo do poço. Shh, bebê. A mamãe está aqui. Sussurrei, levantando o meu filho de 8 meses do berço. O seu rosto estava corado, lágrimas escorriam pelas suas bochechas rechonchudas. Pressionei os meus lábios na sua testa. Muito quente. O meu estômago concordou. Não podíamos pagar outra ida às urgências. Não depois da última ter esgotado as poucas poupanças que me restavam. Lá fora, a chuva batia contra a única janela, cuja moldura vibrava a cada rajada de vento de outubro. O teto pingava no canto, o gotejar constante juntando-se aos choros de Jaime numa sinfonia miserável. Balancei-o suavemente com os olhos a arderem de exaustão. Está tudo bem, repeti. O mantra era tanto para mim quanto para ele. Jaime estava doente há 3 dias. Nada grave, disse o médico da clínica. Apenas uma constipação que precisava seguir o seu curso. Mas esta noite parecia diferente. O seu corpinho irradiava calor e o seu aperto normalmente forte parecia mais fraco enquanto ele agarrava a minha camiseta surrada. Eu precisava de ajuda. Não apenas qualquer ajuda. Eu precisava de dinheiro para remédios, para um médico que realmente o examinasse por mais de 5 minutos apressados, para comida que não estivesse perto da data de validade. Eu precisava do Chris. Os meus dedos tremiam enquanto eu percorria os contatos do meu telemóvel. Christopher Reyes, pai de Jaime, não atendia às minhas chamadas há meses. Não desde que eu lhe disse que estava grávida. As suas últimas palavras ainda me assombravam. Isso não é problema meu. Depois, ele bloqueou o meu número. Mas eu soube por um amigo em comum que ele tinha mudado de número recentemente. Talvez, se ele ouvisse o seu filho a chorar, algo mudasse dentro dele. O novo número custou-me meio dia de salário. A informação não era gratuita no nosso bairro. Eu estava a aguardá-lo para uma emergência. Esta era uma emergência. Com o Jaime equilibrado na minha anca, marquei o número, cada tom ecoando no meu apartamento apertado. 1 toque, 2 toques, 3. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. O que diria? Por favor, Chris, o teu filho está doente. Sei que disseste que não querias ter nada a ver conosco, mas quem é? A voz que atendeu não era a do Chris. Era mais grave, mais fria, com um leve sotaque que não conseguia identificar. Italiano, talvez? As palavras ficaram presas na minha garganta. Marquei o número errado. Tinha de ter marcado o número errado. Desculpe, gaguejei. Estava a tentar falar com o Christopher Reyes. O silêncio prolongou-se do outro lado da linha, pesado e tenso. Ao fundo, ouvia-se o tilintar de copos, conversas abafadas. Não há nenhum Christopher Reyes neste número. A voz do homem era comedida, cada palavra escolhida com precisão. Quem é você? Os gritos de James ficaram mais altos, o seu corpinho a tremer contra o meu. Shh, está tudo bem, querido. Sussurrei, esquecendo por um momento que a chamada ainda estava ligada. Isso é uma criança? Perguntou o estranho, o seu tom mudando ligeiramente. Algo na sua voz me fez parar. Não é exatamente preocupação, Sonhizó, mas interesse. Um interesse repentino e agudo. Sim, meu filho. Ele está doente. Desculpe incomodá-lo. Eu me movi para encerrar a chamada, as minhas bochechas queimando de vergonha. Espere. A ordem parou o meu dedo acima do ecrã. O teu filho está doente e estás a ligar para este Christopher no meio da noite. Engoli em seco. Por que é que eu estava a falar com este estranho? Ele é o pai do meu filho. Achei que ele poderia ajudar. A admissão teve um sabor amargo. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando o homem falou novamente, a sua voz estava ainda mais baixa. Este Christopher, ele não ajuda com o filho. Não, sussurrei, surpreendendo-me com a minha honestidade. Ele não queria ter nada a ver conosco. Ouvi o que parecia ser um copo a ser pousado, depois uma porta a fechar. O ruído de fundo desapareceu. Como te chamas? Perguntou ele. Elisa, respondi automaticamente. Depois repreendi-me mentalmente. Por que estava a dar o meu nome a um completo estranho? Ela, repetiu ele como se estivesse a testar como soava na sua língua.
E o teu filho, o que se passa com ele? Ele está com febre. Acho que é apenas uma constipação, mas... A minha voz falhou. Estou preocupada. Onde moras, Elisa? A pergunta fez-me sentir um arrepio na espinha. Tenho de ir, disse rapidamente. Isto foi um erro. Ligaste para este número para pedir ajuda, disse ele, num tom que não admitia discussão. Deixa-me ajudar-te. Tu nem me conheces. Eu sei o suficiente. Houve um barulho do outro lado da linha, o som de uma cadeira a ser arrastada. És uma mãe com um filho doente e sem apoio. Isso diz-me tudo o que é importante. O choro de Jaime tinha se transformado em soluços. O cansaço finalmente vencendo o desconforto. Eu me sentei na beira da cama, as minhas pernas de repente fracas demais para nos sustentar. Por que me ajudaria? Perguntei, a suspeita a cortar o meu desespero. Ele riu, o som ao mesmo tempo caloroso e perigoso. Digamos que tenho uma aversão particular por homens que abandonam as suas responsabilidades. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Tem 30 minutos para decidir se quer a minha ajuda. Se quiser, envie uma mensagem com o seu endereço para este número. Se não quiser, quase pude ouvi-lo encolher os ombros. Boa sorte para encontrar este Christopher. A chamada terminou, deixando-me a olhar para o ecrã do meu telemóvel. Incrédula. Quem era este homem e por que se ofereceria para ajudar uma estranha à meio da noite? Deitei o Jaime de volta no berço, a febre a ter-lhe proporcionado um alívio temporário através do sono. Pressionei uma toalha fria na sua testa e observei o seu peito pequeno subir e descer. Que escolha eu tinha? O armário de remédios não continha nada além de meio frasco de Tylenol infantil e uma caixa de Band-Aids. A minha conta bancária tinha 468, o que não era suficiente para uma consulta de urgência se a febre dele subisse novamente. 29 minutos depois, enviei a mensagem, apenas com o meu endereço, sem mensagem, sem súplica. Ou esse estranho ajudaria ou não. Eu não tinha nada a perder. Não esperava uma resposta. Certamente não esperava o que aconteceu 17 minutos depois de enviar a mensagem. 3 batidas fortes na minha porta me fizeram sobressaltar. Não era a batida hesitante de um vizinho ou a batida do meu senhorio exigindo o aluguer atrasado deste mês. Era autoritária, segura. Com a garganta seca, espreitei pelo óculo da porta. A luz fraca do corredor revelou uma figura alta com um casaco escuro. Atrás dele estava outro homem, mais largo, com uma postura ampla e alerta, os olhos constantemente a examinar o corredor. Um motorista ou guarda-costas, talvez o tipo de segurança que não pertencia ao meu prédio de apartamentos degradado. Hesitei, com a mão na fechadura. Isto era loucura. Eu não conhecia este homem. O que é que o desespero me tinha levado a fazer? Elisa. A voz dele ecoou claramente através da porta fina. Abra a porta! Algo no seu tom tornava impossível recusar. Retirei a corrente e destranquei a fechadura. O homem que estava diante de mim não era o que eu esperava. Não sei bem o que esperava. Alguém mais velho, talvez, mais rude. Em vez disso, ele tinha provavelmente cerca de 30 anos, com traços marcantes que pareciam esculpidos em mármore. Os seus olhos eram escuros, quase pretos no corredor sombrio, e absorviam tudo. A minha aparência desalinhada, o apartamento apertado atrás de mim, o cansaço visível estampado no meu rosto. Ele usava um fato que provavelmente custava mais do que 6 meses do meu aluguer. O tecido era tão fino que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Não usava joias, exceto um único anel de ouro e um relógio que brilhava sem muito esplendor no seu pulso. Você é a Elisa, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma confirmação. Acenei com a cabeça, subitamente consciente de como eu devia estar. Cabelo preso num coque desarrumado, vestindo calças de treino e uma t-shirt manchada. Olheiras sob os olhos. E o seu filho? O seu olhar passou por mim, procurando pelo apartamento. Está a dormir, disse eu, encontrando a minha voz. A febre baixou há pouco tempo. Ele acenou com a cabeça uma vez, depois fez um gesto para o homem atrás dele. O guarda-costas, não havia outra palavra para descrevê-lo. Entregou uma bolsa de couro elegante. Posso entrar novamente? Não era realmente uma pergunta. Eu dei um passo para trás, permitindo que ele entrasse no meu pequeno mundo. Ele parecia grande demais para o espaço, poderoso demais, como uma pantera numa gaiola de pássaros.
A sua presença transformou imediatamente o meu apartamento, fazendo-o parecer menor, mais pobre. O meu nome é Antônio Raichi, disse ele, colocando a bolsa na bancada da minha cozinha. São suprimentos médicos e isto? Ele enfiou a mão no casaco e tirou um envelope. Deve cobrir quaisquer despesas adicionais. Eu fiquei olhando para o envelope, incapaz de me mover. Não posso aceitar dinheiro de si. Os seus lábios curvaram-se num sorriso imperceptível. Pode e vai aceitar, pelo seu filho. Como se fosse uma deixa, Jaime mexeu-se, o seu choro fraco flutuando por trás da cortina. Sem pensar, dirigi-me a ele. Mas Antônio já atravessava a sala com movimentos fluidos e decididos. Espere, comecei, alarmada com a ideia de este estranho se aproximar do meu filho. Mas algo na sua postura impediu-me. Não havia ameaça na sua postura, apenas determinação. Ele abriu a cortina cuidadosamente e olhou para Jaime. Por um momento, algo passou pelo seu rosto. Uma emoção tão crua e fugaz que não consegui identificá-la antes que suas feições voltassem à impassibilidade. Ele precisa de um médico, disse Antônio, voltando-se para mim. Não apenas remédios. Eu sei disso, respondi. Um lampejo de defensividade rompendo meu medo. Eu ia levá-lo à clínica amanhã. A expressão de Antônio endureceu. Não uma clínica. Um médico de verdade. Ele pegou o telemóvel, seus dedos movendo-se rapidamente pela tela. O meu médico pessoal estará aqui em 20 minutos. A esta hora, isso não é necessário, concluiu ele, os seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que fez o meu protesto morrer na minha garganta. Eu decido o que é necessário, Eliza. Ele pronunciou o meu nome de uma forma diferente de qualquer outra pessoa antes, dando peso a cada sílaba como se fosse algo precioso e raro. Isso causou-me um arrepio estranho na espinha. Por que está a fazer isto? Perguntei, a pergunta quase inaudível. Antônio aproximou-se o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Algo sutil e caro, sândalo e âmbar. Eu disse-lhe, não gosto de homens que abandonam as suas responsabilidades. Os seus olhos escureceram ainda mais. Este Christopher, ele trabalha para mim. Ou trabalhava. O mundo pareceu inclinar-se sob os meus pés. O quê? Christopher Reyes. Ele tratava de algumas entregas para um dos meus negócios. Desviou dinheiro que achava que eu não iria notar. Desapareceu há 3 semanas. O seu olhar baixou para Jaime, depois voltou para mim. Ele nunca mencionou que tinha um filho. O gelo inundou as minhas veias. O Chris que eu conhecia trabalhava como barman num clube chique no centro da cidade. Ele nunca mencionou nenhum outro emprego, nenhum chefe chamado Antônio. Mas provavelmente havia muitas coisas que o Chris não me contou durante o nosso breve relacionamento. Não entendo, eu disse, embora uma terrível compreensão estivesse começando a surgir. Que tipo de negócio você tem? O sorriso de Antônio era frio. Nada parecido com a cordialidade profissional que ele havia demonstrado anteriormente. O tipo em que a lealdade é mais importante do que tudo. O tipo em que a família é sagrada. Ele se aproximou. Sua presença era opressora naquele espaço pequeno. O tipo em que a traição tem consequências. Naquele momento, percebi exatamente quem eu tinha convidado para entrar na minha casa. O fato elegante, o guarda-costas, a facilidade com que distribuía dinheiro e comandava médicos no meio da noite, o nome italiano, a conversa sobre lealdade e consequências. Antônio Ricci tinha ligações perigosas, e eu tinha acabado de lhe dizer onde encontrar o homem que lhe tinha roubado. Não vejo nem falo com o Chris há meses, disse rapidamente, com o pânico a subir pela garganta. Não sei onde ele está. Acredito em si. A voz dele era surpreendentemente gentil. Mas tentaste ligar-lhe esta noite, o que significa que tinhas o número dele. Engoli em seco. Um amigo disse que ele mudou de número. Paguei pela informação, mas obviamente estava errada. Não está errada, disse Antônio, tirando o seu próprio telemóvel. Este era o número novo dele até eu assumir o controle depois de ele partir. Ele mostrou-me o ecrã e, com certeza, exibia o mesmo número para o qual eu tinha ligado. Jaime gritou novamente, mais alto desta vez. Sem pensar, empurrei Antônio e peguei meu filho nos braços. A pele dele estava mais fria, mas os gritos estavam mais fracos do que o normal. Tudo bem, querido, murmurei, embalando-o gentilmente. A ajuda está a caminho. Quando me virei, Antônio estava a observar-nos com uma expressão que não consegui decifrar.
Algo entre fascínio e possessividade, como se fôssemos espécimes raros que ele havia descoberto e agora considerava seus. Ele tem a sua cor, observou ele. Os seus olhos. Todos dizem isso, respondi automaticamente, continuando a balançar Jaime. Mas nada do pai dele. Isso é uma sorte. Não havia como confundir o desprezo na sua voz quando mencionou Chris. Uma batida forte na porta me fez estremecer. Antônio acenou para o seu guarda-costas, que abriu a porta e revelou um homem mais velho, carregando uma mala médica. Doutor Marino. Antônio cumprimentou-o. Obrigado por vir tão rápido. O médico olhou brevemente para mim, antes de se concentrar em Jaime. Deixe-me ver a criança, disse ele. A sua voz tinha sotaque, mas era gentil. O que se seguiu foi o exame médico mais completo que Jaime já tinha feito. Doutor, Marino verificou tudo, ouvidos, garganta, peito, reflexos, enquanto me fazia perguntas detalhadas sobre os sintomas e o histórico médico dele. Antônio ficou por perto, observando o procedimento com a intensidade de um falcão. O doutor Marino finalmente diagnosticou uma infecção grave no ouvido. Ele precisaria de antibióticos imediatamente. Ele enfiou a mão na mala e tirou um frasco. 2 vezes ao dia durante 10 dias. A febre deveria baixar em 24 horas. Se não baixasse, ligasse para ele. Ele me entregou um cartão com o seu número direto. Obrigada, sussurrei, segurando o medicamento como se fosse uma tábua de salvação. O médico arrumou a sua mala e trocou algumas palavras baixas com o Antônio antes de sair. O guarda-costas seguiu-o, deixando-me sozinha com o Antônio e o Jaime, que agora dormia. Uma infecção no ouvido, disse eu, com o alívio a fazer-me tremer as pernas. Apenas uma infecção no ouvido que poderia ter ficado muito pior sem o tratamento adequado, salientou o Antônio, com a voz subitamente dura. Ias levá-lo a uma clínica onde te fariam esperar horas, prescreveriam antibióticos genéricos e mandariam-te para casa com uma conta que não poderias pagar. A precisão da sua avaliação doeu. Eu estava a fazer o melhor que podia. Algo na minha voz deve ter-lhe chegado, porque a sua expressão suavizou-se ligeiramente. Eu sei, disse ele, apontando para o envelope que ainda estava sobre o balcão. Isso vai ajudar até encontrares um emprego melhor. Ele tem um emprego, disse eu, incapaz de esconder a defensividade na minha voz. Sou empregada de mesa no Ossis. Perante o meu olhar surpreendido, ele encolheu os ombros. O teu uniforme está pendurado na porta. O nome do restaurante está escrito nele. Paga as contas, a maioria delas pelo menos. Deitei Jaime gentilmente no berço, cobrindo-o com o seu cobertor favorito. Não é suficiente, afirmou Antônio categoricamente. Não para vocês os dois. Virei-me para ele, subitamente cansada de me sentir pequena. Obrigada pela sua ajuda esta noite, pelo médico e pelos remédios, mas a minha situação financeira não é da sua conta. Algo perigoso brilhou nos seus olhos, tornou-se da minha conta quando me ligou. Liguei por engano. Não há erros, Elisa, apenas oportunidades disfarçadas de acidentes. Ele aproximou-se, a sua presença preenchendo a minha consciência. Christopher Reyes traiu-me e abandonou o seu filho. Ambas são ofensas imperdoáveis no meu mundo. A minha respiração parou. O que está a dizer? Estou a dizer que as dívidas de Christopher agora estão liquidadas de uma maneira diferente. O seu olhar percorreu-me, não de forma lasciva, mas como se estivesse a catalogar cada detalhe. Através de ti e do teu filho. O que isso significa exatamente? Perguntei, minha voz quase inaudível devido aos batimentos do meu coração. Liquidadas através de nós? Os olhos de Antônio nunca deixaram os meus enquanto ele diminuía a distância entre nós. Cada passo deliberado. O soalho não ousava ranger sob os seus sapatos engraxados. Significa que agora estás sob a minha proteção. A sua voz era suave, mas não deixava margem para discussão. Tu e a criança. Envolvi os braços à volta de mim, sentindo um frio repentino, apesar do aquecimento fraco do apartamento. Nunca pedi a tua proteção. No entanto, precisas dela. Ele gesticulou em torno do estúdio apertado, a mancha de água espalhando-se pelo teto, os móveis usados, os armários vazios visíveis através do armário aberto da cozinha. Este não é um lugar para criar uma criança. É tudo o que posso pagar, eu disse, odiando o tom defensivo da minha voz. Nem todos nascem com opções. Algo brilhou nos seus olhos. Não era raiva, mas algo mais agudo. Reconhecimento, talvez. Acha que nasci assim? Um toque de diversão sombria coloria o seu tom de voz.
Ele enrolou a manga direita com movimentos precisos, revelando um antebraço marcado por uma cicatriz irregular que ia do pulso ao cotovelo. Cresci num lugar pior do que este. Não, pai. A minha mãe, que tinha 3 empregos e ainda assim não conseguia manter o aquecimento ligado. Ele enrolou a manga de volta. Eu fiz as minhas próprias escolhas. O vislumbre do seu passado apanhou-me desprevenido. Eu imaginava que ele tivesse nascido com esse poder, não que tivesse lutado para subir a partir de circunstâncias como as minhas. Isso tornou-o mais real e, de alguma forma, mais perigoso. Agradeço a ajuda desta noite, disse eu com cuidado. Mas agora vamos ficar bem, sorriu ele, com uma expressão que não chegava aos olhos. E tu? O medicamento vai durar 10 dias. Então, o que acontece quando ele ficar doente novamente? Ou quando o teu senhorio finalmente decidir despejar-te por causa do aluguer de 3 meses em atraso? O meu sangue gelou. Como é que eu sei tudo o que preciso saber, Elisa? Ele foi até a janela, olhando para a rua molhada pela chuva. O teu contrato de arrendamento, o teu registro de emprego, o teu saldo bancário. Ele virou-se para mim. O Christopher roubou-me, traiu a minha confiança. Por direito, eu deveria ficar com tudo o que ele tem em troca. O medo inundou as minhas veias. O Jaime não é meu para ficar com ele. Ele terminou com uma voz perigosamente suave. Talvez, mas não estou interessado em ficar com ele. Estou interessado em fornecer. Não compreendo. Antônio enfiou a mão no casaco e tirou outro envelope, mais grosso do que o primeiro. Um endereço, chaves e dinheiro suficiente para te instalares. Não o peguei. O que é isto? Um apartamento novo num prédio que eu possuo. Bairro seguro. Boas escolas nas proximidades. Ele colocou o envelope no balcão ao lado do primeiro. Mudar-se-á para lá amanhã. Não era uma sugestão. A percepção de que este estranho estava a reorganizar a minha vida sem o meu consentimento fez com que uma onda de raiva invadisse o meu cansaço. Não pode simplesmente decidir onde eu vou morar. Eu já decidi. O seu tom permaneceu calmo, até mesmo razoável, o que só alimentou a minha indignação. Por quê? Por que farias isso por pessoas que nem conheces? O olhar de Antônio se voltou para Jaime, que dormia pacificamente, agora que a sua dor havia sido aliviada. A criança é inocente. Ele merece mais do que um pai ausente e uma vida de dificuldades. Os seus olhos encontraram os meus novamente. E tu mereces melhor do que ser abandonada com as responsabilidades dele. Havia algo que ele não estava a dizer, algo por trás das suas palavras que eu não conseguia entender. Qual é a contrapartida? Perguntei sem rodeios. Pessoas como tu não distribuem apartamentos e dinheiro sem esperar algo em troca. A sua expressão escureceu por um momento. Arrependi-me da minha ousadia, mas mantive o meu olhar fixo, recusando-me a ser intimidada na minha própria casa, por mais modesta que fosse. Pessoas como eu, repetiu ele com o sotaque mais pronunciado devido à irritação. Não fazes ideia do tipo de homem que sou. Sei o suficiente, respondi, surpreendendo-me com a minha coragem. O teu fato custa mais do que o meu aluguer. Tens um motorista que também é segurança. Os médicos vêm quando você liga no meio da noite. E você fala sobre Christopher como se ele fosse... Eu parei, sem querer dizer as palavras em voz alta. Como se ele fosse o quê? Antônio perguntou, aproximando-se novamente, a sua presença magnética e intimidante ao mesmo tempo. Como se a vida dele estivesse nas suas mãos, sussurrei. O sorriso de Antônio era arrepiante na sua sinceridade. Muito perspicaz, Elisa. Sim, tenho certos negócios e interesses que exigem lealdade e discrição. O Christopher não proporcionava nenhuma das duas coisas. Ele estendeu a mão, os dedos afastando uma madeixa de cabelo do meu rosto. Congelei com o contato, demasiado atordoada para me afastar. Mas isso não é da tua conta. É, se estiveres a envolver-me e ao meu filho nisso, seja lá o que for. Não estou a envolver-te em nada, exceto numa vida melhor. A mão dele afastou-se. O apartamento é teu, sem compromisso. Podes continuar o teu trabalho na Ross's se quiseres, embora eu possa encontrar algo mais adequado para ti. Por que farias isso? Perguntei novamente, incapaz de entender os seus motivos. Antônio ficou em silêncio por um longo momento, o seu olhar percorrendo o pequeno apartamento antes de voltar para mim. Digamos apenas que acredito em pagar dívidas, mesmo aquelas que não são minhas. Antes que eu pudesse responder, Jaime se mexeu, choramingando baixinho. Aproximei-me dele automaticamente, verificando sua testa. Agora estava mais fria,
O remédio estava começando a fazer efeito. Quando foi a última vez que dormiste, Elisa? Antônio perguntou, observando enquanto eu acalmava Jaime para que voltasse a dormir. A pergunta me pegou de surpresa com sua preocupação genuína. Não sei. Dormi mesmo? Provavelmente antes de ele adoecer, ele acenou com a cabeça como se confirmasse algo para si mesmo. Precisas de descansar. Vou mandar alguém amanhã ao meio-dia para te ajudar a fazer as malas e a mudar-te. Não concordei com isso, protestei, embora com menos convicção do que antes. A verdade era que um apartamento num prédio seguro, numa boa zona escolar, era tudo o que Jaime merecia. Tudo o que eu não tinha sido capaz de lhe dar. Você vai conseguir, disse Antônio simplesmente. Ele se dirigiu para a porta, parando com a mão na maçaneta. Mais uma coisa. Vou verificar regularmente para garantir que você tenha tudo o que precisa. Isto não é caridade, Elisa. É um investimento. Em quê? Perguntei. Os seus olhos escuros e indecifráveis fixaram os meus. Com essa resposta enigmática, ele saiu, fechando a porta atrás de si com um clique decisivo. Fiquei paralisada, olhando para o espaço onde ele estivera, tentando processar tudo o que tinha acontecido na última hora. O meu telemóvel vibrou no balcão, uma mensagem de texto do mesmo número para o qual eu tinha ligado anteriormente. Tome o medicamento agora. O médico disse que funciona mais rápido se não esperar até de manhã. Olhei para os antibióticos, depois para o Jaime, sem hesitar. Medi a dose e gentilmente o acordei o suficiente para que ele a tomasse. Quando o deitei de volta, o meu telemóvel vibrou novamente. E Elisa, durma um pouco. Amanhã será um novo começo. Não respondi, mas dei por mim a olhar para os 2 envelopes na bancada. A curiosidade acabou por vencer e abri o primeiro. Dinheiro. Mais dinheiro do que eu já tinha visto num só lugar, cuidadosamente empacotado. O segundo envelope continha chaves, um endereço em Riverside Heights, um dos bairros mais exclusivos da cidade, e mais dinheiro. Isto era loucura. Eu não conhecia esse homem. Ele era claramente perigoso, claramente envolvido em coisas das quais eu não queria fazer parte. E, no entanto, ele ajudou o meu filho quando ninguém mais o fez. Ele estava a oferecer-nos uma chance de ter uma vida que eu nunca poderia proporcionar sozinha. Eu estava realmente a considerar isso? O meu olhar desviou-se para o Jaime, cuja respiração estava finalmente regular e tranquila. Por ele, eu faria qualquer coisa, até mesmo aceitar a ajuda de um demônio de fato italiano. Deixei-me cair no sofá, finalmente vencida pelo cansaço. O meu último pensamento coerente antes de adormecer foi perguntar-me o que é que Antônio Reati via quando olhava para mim. Uma responsabilidade, um caso de caridade ou algo completamente diferente. A manhã trouxe a luz do sol a entrar pelas cortinas gastas e a constatação de que a febre de Jaime tinha baixado completamente. Ele balbuciava alegremente no berço enquanto eu o examinava, e um alívio avassalador tomou conta de mim. Os acontecimentos da noite anterior pareciam um sonho à luz forte do dia. O telefonema misterioso, o homem intimidante de fato caro, as ofertas que pareciam boas demais para ser verdade. Mas os envelopes na bancada eram reais. O frasco de remédio com o nome do Dr. Marino no rótulo era real, e as mensagens de texto no meu telemóvel eram reais. Exatamente às 11h45, uma batida na minha porta anunciou a chegada de uma mulher chamada Sofia, que se apresentou como assistente pessoal do Sr. Ritchie. Ela estava impecavelmente vestida, com um comportamento pragmático que, de alguma forma, me deixou à vontade, apesar da estranheza da situação. O Sr. Wright mencionou que você poderia estar hesitante, disse ela, examinando os meus pertences parcialmente embalados. Eu tinha começado a juntar as nossas coisas mais por necessidade do que por aceitação. No mínimo, eu precisava estar preparada para o que quer que acontecesse a seguir. Ele queria que eu lhe garantisse que este acordo não implica nenhuma obrigação da sua parte. Perdoe-me se acho isso difícil de acreditar, respondi, balançando Jaime no meu colo. Ele estava fascinado pelos brincos compridos de Sofia, tentando alcançá-los com os dedos gorduchos. A expressão de Sofia suavizou-se ligeiramente ao olhar para Jaime. O Sr. Ritchie tem as suas razões. Podem não fazer sentido para si agora, mas ele é um homem de palavra. Ela entregou-me um cartão com o seu número. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, ligue-me diretamente. 3 horas depois, eu estava no meio de um apartamento que fazia o meu antigo estúdio parecer um armário em comparação. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto,
iluminando o piso de madeira e os móveis modernos e confortáveis. A cozinha brilhava com eletrodomésticos de aço inoxidável e bancadas de mármore. O novo quarto de Jaime, ele agora tinha o seu próprio quarto, estava totalmente mobiliado com um berço que provavelmente custou mais do que todos os móveis que eu já tive juntos. Isto é temporário, disse a mim mesma enquanto desempacotava os nossos poucos pertences, sentindo-me como uma impostora neste espaço, claramente projetado para alguém com mais dinheiro, mais classe, mais tudo do que eu, apenas até eu resolver as coisas. Mas à medida que o dia passava, enquanto dava banho ao Jaime numa banheira maior do que a minha antiga cozinha, enquanto o deitava para dormir na sua nova sala com temperatura perfeita e luz noturna suave, uma sensação traiçoeira de alívio tomou conta de mim. Pela primeira vez em meses, não estava consumida pela preocupação com o aluguer, com as contas, com se o aquecimento iria funcionar durante a noite. O meu telemóvel vibrou pouco depois das 7, enquanto eu explorava a cozinha totalmente equipada. Era o número do Antônio. O apartamento é satisfatório. Hesitei antes de responder. É demais. A resposta dele veio imediatamente. É exatamente o suficiente. Precisas de mais alguma coisa? Olhei à minha volta para o luxo que me rodeava, para o sistema de segurança junto à porta, para a vista do horizonte da cidade a partir das janelas. Não, mas continuo sem perceber por que está a fazer isto. Houve uma pausa mais longa antes da sua resposta. Algumas dívidas só podem ser pagas de formas inesperadas. Vai trabalhar amanhã? A mudança abrupta de assunto apanhou-me desprevenida. Sim, turno da noite. Mandarei alguém às 17 horas para cuidar da criança. Um alarme disparou dentro de mim. Não é necessário. Tenho uma babá. Não mais. O meu pessoal é avaliado, treinado em primeiros socorros e consciente em relação à segurança. Olhei para o telefone com a indignação crescendo. Não pode simplesmente decidir quem cuida do meu filho. A sua próxima mensagem foi direta. Posso, quando a alternativa é deixá-lo com a filha de 17 anos do teu vizinho, que passa mais tempo no telemóvel do que a cuidar da tua criança. Um arrepio percorreu a minha espinha. Como é que ele sabia quem era a minha babysitter? Ele tinha me observado antes da noite passada? O pensamento era perturbador. Não preciso que um estranho cuide do meu filho, respondi com firmeza. A resposta demorou quase 5 minutos a chegar. A Helena tem 52 anos, criou 5 filhos e trabalha para a minha família há 15 anos. Ela não é propriamente uma estranha no que diz respeito a cuidar de crianças. Mas, se isso a deixa mais confortável, pode conhecê-la amanhã de manhã. Ela chegará às 10 horas. Não era um pedido. Começava a perceber que nada do que o Antônio dizia era. Como se lesse os meus pensamentos, outra mensagem se seguiu. Isto não é negociável, Elisa. A segurança do seu filho é fundamental. Desliguei o telefone sem responder, sem saber se devia ficar grata pela preocupação dele ou aterrorizada pelo seu controlo. A linha entre proteção e possessão parecia perigosamente tênue. Naquela noite, deitada numa cama mais confortável do que qualquer outra em que já tivesse dormido, ouvindo a respiração suave de Jaime através do monitor de bebês topo de gama, não pude deixar de me perguntar em que é que nos tinha metido. Aceitei a ajuda de um homem que claramente agia fora da lei, que comandava médicos, motoristas e assistentes com autoridade casual, que falava de traição e consequências da mesma forma que falava de proteção e provisão. Na manhã seguinte, Jaime me acordou com o seu balbuciar, mais feliz do que eu o via há dias. Os antibióticos estavam a fazer efeito, e a infecção no ouvido dele estava a melhorar. Enquanto nos acomodávamos na nossa rotina matinal neste luxo desconhecido, tentei ignorar a ansiedade crescente de conhecer essa tal Helena. Exatamente às 10 horas, a campainha tocou. Quando abri a porta, encontrei uma mulher com cabelos grisalhos presos num coque elegante, pés de galinha ao redor dos olhos gentis que se enrugavam quando ela sorria. Ela usava calças escuras simples e um casaco de malha. Nada parecido com a presença intimidante que eu esperava de alguém que trabalhava para o Antônio. Você deve ser a Elisa, disse ela, com o seu sotaque italiano caloroso e melódico. E este pequenino é o Jaime, disse ela, sorrindo para o meu filho, que a olhava com curiosidade de olhos arregalados do meu colo. Sim, respondi com cautela. Você é a Helena? Ela acenou com a cabeça, tirando um pequeno elefante de pelúcia da sua bolsa.
Para o Bambino, explicou ela, oferecendo-o ao Jaime, que o agarrou ansiosamente. Apesar das minhas reservas, havia algo imediatamente confiável em Helena. Ela movia-se com a eficiência confortável de alguém que realmente criara muitas crianças, e em poucos minutos tinha Jaime a rir enquanto brincava de esconde-esconde com ele no chão da sala. "O senhor Reate disse que você trabalha essa noite?" perguntou ela enquanto habilmente construía uma torre de blocos para Jaime derrubar. "Sim", confirmei, observando-os interagir. "Sou empregada de mesa no Ross's. O turno da noite termina às 23 horas." Helena acenou com a cabeça. "Estarei aqui às 16h30. Não se preocupe em correr para casa. Jaime e eu ficaremos bem, não importa o quanto demore." Hesitei, ainda desconfortável com esse acordo que havia sido decidido por mim. "Agradeço a oferta, mas não é uma oferta, cara." Helena interrompeu gentilmente. "O senhor Rishi é muito claro quanto aos cuidados com a criança. E quando me conheceres melhor, verás que sou muito melhor do que qualquer adolescente com um telemóvel." O eco da mensagem de Antônio da noite anterior não me escapou. Essas pessoas eram todas extensões da vontade dele, cumprindo as suas ordens com a mesma certeza que ele possuía. "Há quanto tempo trabalha para o senhor Rishi?" perguntei, tentando avaliar que tipo de homem inspiraria tanta lealdade. O sorriso de Helena tornou-se cúmplice. "Desde que ele era criança, trabalhei primeiro para o tio dele e depois para o Antônio, quando ele assumiu a família." "Negócios?" A ligeira pausa dizia muito. "E o que são exatamente esses negócios?" Insisti, aproveitando a oportunidade. "Não me cabe a mim discutir isso", respondeu Helena suavemente. "Mas posso dizer-lhe que o senhor Reate é um homem de honra. A sua palavra é inquebrável." Ela ergueu os olhos de Jaime com uma seriedade que me apanhou desprevenido. "Se ele prometeu proteção, você tem-na para toda a vida." Um arrepio percorreu-me a espinha com as suas palavras. Para toda a vida. Como se Antônio Reich nos tivesse reivindicado permanentemente, isso é meio, inscrito no seu livro de responsabilidades. "Eu nunca pedi proteção", disse baixinho. A expressão de Helena suavizou-se. "Às vezes, as coisas de que mais precisamos não são as que pedimos." Ela voltou a sua atenção para Jaime, encerrando efetivamente a conversa. Depois que ela saiu, prometendo voltar naquela tarde, encontrei-me em pé diante das enormes janelas, contemplando uma vista da cidade que eu nunca poderia ter pago por conta própria. O meu telemóvel vibrou no bolso. "Helena tem a sua aprovação", dizia a mensagem de Antônio. Pensei em como responder. A verdade é que gostava da Helena. Ela tinha claramente experiência com crianças e o Jaime tinha se afeiçoado a ela imediatamente. Mas admitir isso era como abdicar de mais uma parte da minha independência. "Ela parece qualificada", escrevi finalmente. Uma resposta suficientemente neutra. "Grande elogio", foi a sua resposta imediata, e quase conseguia ouvir o tom de diversão seca na sua voz. "Vou verificar esta noite, depois do teu turno." O meu pulso acelerou. "Não é necessário." No entanto, uma palavra. "Aceita", sem discussão. Guardei o telemóvel sem responder, sem saber o que pensar do seu interesse contínuo. Se se tratava realmente apenas de retribuir algum sentimento distorcido de dívida pelas ações de Christopher, por que o envolvimento pessoal? Por que não simplesmente nos apresentar e ir embora? A pergunta permaneceu enquanto eu me preparava para o meu turno, quando Helena chegou e se acomodou com Jaime como se tivesse cuidado dele a vida toda. Entrei no Ross's com uma estranha mistura de emoções a fervilhar dentro de mim. O Ross's era um restaurante italiano sofisticado na zona dos teatros, popular entre o público que ia ao teatro e para jantares de negócios. Tive a sorte de ser contratada sem muita experiência e ainda mais sorte por eles permitirem alguma flexibilidade no meu horário como mãe solteira. O salário era decente, especialmente com as gorjetas, mas nunca suficiente para progredir. Apenas o suficiente para não me afogar. "Estás diferente, Maggie." Outra empregada comentou enquanto nos preparávamos para a correria do jantar. "Menos exausta. Dormiste mesmo ontem à noite?" Consegui sorrir. O Jaime está a sentir-se melhor. E sim, eu realmente dormi. Não consegui mencionar o resto. A visita ao médico à meia-noite, o benfeitor misterioso, o novo apartamento que parecia que eu estava a entrar na vida de outra pessoa. Parecia loucura mesmo na minha cabeça. A correria da noite me manteve ocupada.
A rotina familiar de anotar pedidos, servir comida e verificar as mesas era uma distração bem-vinda da estranheza em que minha vida se tornara. Por volta das 8, o Major D aproximou-se de mim com um pedido incomum. A mesa 7 pediu especificamente por si, disse ele, acenando com a cabeça para uma cabine de canto parcialmente escondida por uma prateleira decorativa de vinhos. Essa não é a minha secção, respondi, confusa. Eu não tinha clientes regulares que pedissem por mim. Agora tem, disse ele com um encolher de ombros. Convidado VIP. Com uma sensação de apreensão, dirigi-me à mesa 7. Eu sabia quem encontraria lá antes mesmo de contornar a prateleira de vinhos. Antônio Ricci estava sentado sozinho, com seu terno escuro impecável, sua postura relaxada, mas imponente. Ele não estava olhando o cardápio. Estava observando o restaurante, observando tudo com aqueles olhos penetrantes. Quando me viu, seus lábios se curvaram em um sorriso discreto. Elisa, disse ele, meu nome como fumaça em sua língua. Senhor Ricci, respondi, recorrendo à cortesia profissional para mascarar a minha surpresa. Não esperava vê-lo aqui. Antônio, corrigiu ele apontando para a cadeira à sua frente. Sente-se um momento. Olhei em volta nervosamente. Estou a trabalhar. O seu gerente não se importará. A sua certeza fez-me questionar quanta influência ele tinha e onde. Só por um minuto. Contra o meu bom senso, sentei-me na cadeira à sua frente. De perto, sob a iluminação acolhedora do restaurante, pude apreciar melhor as linhas marcantes do seu rosto, a intensidade dos seus olhos escuros. Como estará a adaptar-se? Ele perguntou, estudando-me com um foco inquietante. Bem, respondi cautelosamente. O apartamento é muito bom, obrigada. Ele acenou com a cabeça como se a minha gratidão fosse esperada, mas desnecessária. E Jaime, o medicamento está a funcionar. A preocupação genuína na sua voz apanhou-me desprevenida. Sim, ele está muito melhor hoje. A Helena está com ele agora. Ótimo. Ele tomou um gole de um copo de vinho tinto. A Helena criou-me depois da minha mãe morrer. Não há ninguém em quem eu confie mais com crianças. Essa revelação casual sobre o seu passado me surpreendeu. Sinto muito pela sua mãe. Algo brilhou nos seus olhos. Uma dor antiga rapidamente contida. Foi há muito tempo. Ele pousou o copo. Você parece desconfortável, Elisa. Por quê? A sua franqueza era desarmante. Porque não entendo o que está a acontecer. Por que você está a nos ajudar? Por que você está aqui agora? Antônio inclinou-se ligeiramente para a frente sem tirar os olhos dos meus. Eu disse que as dívidas do Christopher precisavam de ser pagas. E tu pagaste-as. Mais do que pagaste. Então, por que é que ainda estás envolvido? Insisti, precisando de entender. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Finalmente, ele disse, quando ouvi o teu filho a chorar ao telefone naquela noite, eu estava numa reunião com homens que se esqueceram do que é importante neste mundo. Homens que sacrificariam qualquer coisa, qualquer pessoa, por poder e lucro. A sua voz endureceu. Eu estava a tornar-me um deles. Esperei sentindo que havia mais. Aquele choro lembrou-me coisas que eu tinha esquecido. Inocência. Vulnerabilidade. Os seus olhos escureceram. Responsabilidade. Jaime não é da tua responsabilidade, disse suavemente. Não, ele concordou. Mas uma vez que me envolvi, uma vez que tomei a decisão de ajudar, vocês os dois se tornaram minha preocupação. Ele recostou-se, sua expressão mudando para algo mais controlado. Eu protejo o que é meu, Eliza. Um arrepio percorreu-me ao ouvir suas palavras. Nós não somos seus. O sorriso que curvava seus lábios não continha humor. Todos no meu mundo pertencem a alguém em algum lugar. Proteção requer lealdade. Eu nunca concordei com isso, disse eu, minha voz mais forte do que eu me sentia. Aceitaste a minha ajuda, o meu apartamento, o meu dinheiro. O seu tom não era acusatório, apenas afirmava fatos. No meu mundo, isso cria um vínculo. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Não estou a pedir nada de ti, Elisa, apenas a permitir que eu garanta que tu e o teu filho sejam cuidados. Por quê? Perguntei novamente, frustrada com o seu raciocínio circular. A expressão de Antônio suavizou-se quase imperceptivelmente. Porque me dá prazer fazê-lo. Ele olhou para o relógio. Deves voltar ao trabalho. Já te roubei tempo suficiente.
Levantei-me, ainda insatisfeita com as suas respostas, mas ciente de que o meu gerente me observava do outro lado do restaurante. Vais pedir o jantar? Já pedi. Ele sorriu. O teu colega do Rossi, o Paulo, sabe o que eu prefiro? Claro que sabia. Antônio Ricci claramente fazia questão de conhecer todos e tudo à sua volta. E de alguma forma, Jaime e eu fomos puxados para essa órbita. Quer eu quisesse ou não, o resto do meu turno passou num borrão. Antônio permaneceu à sua mesa, ocasionalmente conduzindo negócios discretos com homens que se juntavam a ele brevemente antes de desaparecerem novamente. Ele não me chamou de volta, mas senti os seus olhos em mim durante toda a noite, acompanhando os meus movimentos enquanto eu servia outras mesas. Pouco antes das 11, quando eu estava a terminar a minha última mesa, Paulo aproximou-se de mim com um envelope pesado. As suas gorjetas, disse ele com uma piscadela. Boa noite para ti. O envelope era grosso, demasiado grosso para as modestas gorjetas que eu tinha ganho. Soube imediatamente de onde vinha o extra. Parte de mim queria voltar à mesa 7 e devolvê-lo. Rejeitar esta tentativa contínua de quê? Comprar-me, controlar-me, mas o Antônio tinha se ido embora, a sua mesa estava vazia e limpa. Lá fora, o ar noturno estava fresco com o início do outono. Apertei o casaco à minha volta, com o cansaço a instalar-se nos meus ossos, apesar da ansiedade que ainda vibrava nas minhas veias. Ao virar-me para a paragem de autocarro, um hábito, embora agora viva a poucos quarteirões de distância, num apartamento de luxo, um carro preto elegante parou na berma. A janela traseira baixou, revelando o rosto insondável de Antônio. Entra, eu levo-te a casa. Eu posso ir a pé, disse eu, mais por teimosia do que por praticidade. Não é longe. Já passa das 11 e este bairro muda depois de escurecer. O seu tom não deixava margem para discussão. Entra no carro, Elisa. Contra o meu bom senso, eu entrei. O interior era todo em couro macio e opulência sutil, com um leve cheiro da sua colônia. Antônio sentou-se à minha frente. O espaço entre nós dois era pequeno e impossivelmente vasto. Deixaste-me dinheiro, disse eu, tirando o envelope. Não posso aceitar isto. Ele nem sequer olhou para ele. O teu filho precisa de roupas novas. O inverno está a chegar. O aquecimento no teu antigo apartamento era inadequado. O fato de ele saber detalhes tão específicos sobre a nossa vida antes de entrar nela era inquietante. Estavas a observar-me antes daquela noite? A expressão de Antônio permaneceu neutra. Faço questão de conhecer as pessoas do meu território. O Ross's é um dos meus investimentos. Quando foste contratada há 6 meses, o teu nome passou pela minha secretária junto com outros. Então, sabias quem eu era quando liguei? Estavas a brincar comigo? A raiva explodiu no meu peito. Não, disse ele bruscamente. Não tinha interesse em ti até aquela ligação. Até ouvir a tua voz, o teu desespero, os gritos do teu filho, o queixo dele se contraiu. Até perceber quem era o pai, o carro abrandou quando nos aproximamos do meu novo prédio. O prédio dele. Antônio continuou, agora com uma voz mais suave. Eu não brinco, Elisa. Tudo o que fiz foi exatamente o que parece ser. E o que é isso? Perguntei. Com a voz pouco acima de um sussurro, os seus olhos encontraram os meus. Escuros e intensos no carro sombreado. Cuidar do que Christopher abandonou. Fornecer o que ele deveria ter fornecido. Estar onde ele deveria estar. As suas palavras pairaram no ar entre nós, pesadas com implicações que eu não estava pronta para enfrentar. O carro parou em frente ao prédio, mas nenhum de nós se moveu. Não pode substituí-lo, disse finalmente. O pai de Jaime, quero dizer. A expressão de Antônio escureceu. Não tenho qualquer desejo de substituir Christopher Reyes. O homem era um covarde e um ladrão. A sua voz era fria, precisa. Mas uma criança precisa de estabilidade, segurança, um futuro. Ele estudou-me com aqueles olhos penetrantes, e a mãe dele também. Antes que eu pudesse responder, ele abriu a porta e saiu, contornando o carro até ao meu lado. O motorista, o mesmo homem de ombros largos que o acompanhara ao meu antigo apartamento, permaneceu estoicamente ao volante. Antônio estendeu a mão para me ajudar a sair, um gesto tão formal e antiquado que momentaneamente me desarmou. Hesitante, coloquei a minha mão na dele, os seus dedos fecharam-se em torno dos meus, quentes e fortes, enquanto ele me guiava para fora do carro. O breve contato enviou um arrepio indesejado pelo meu braço. A Helena ficará até chegarmos, disse ele quando entramos no elegante átrio do edifício.
O porteiro acenou com a cabeça de forma diferenciada quando passamos. Nós? Perguntei, apertando o botão do elevador. Os lábios de Antônio curvaram-se ligeiramente. Gostaria de ver como Jaime está. A viagem de elevador até o 15º andar foi silenciosa. O espaço era pequeno demais para a sua presença imponente. Eu estava hiperconsciente de cada movimento, cada respiração. Quando as portas se abriram, ele gesticulou para que eu saísse primeiro. Depois seguiu-me pelo corredor até o seu apartamento. Helena abriu a porta antes mesmo de eu conseguir pegar as minhas chaves. Ela sorriu calorosamente, embora eu não tenha deixado de notar o aceno respeitoso que ela deu a Antônio quando entramos. Jaime está a dormir profundamente, ela informou. A febre passou completamente. Tivemos uma boa noite. Obrigado, Helena, Antônio respondeu, com um tom mais gentil do que eu já tinha ouvido ele usar com qualquer outra pessoa. Vá para casa amanhã. Ele ficou à sua espera, tenho certeza. Ela sorriu, recolhendo as suas coisas. Como sempre, Sr. Rishi. Boa noite, Elisa. Vejo-o amanhã. Quando Helena saiu, Antônio moveu-se pelo apartamento com a confiança casual de quem é o dono, o que, claro, ele era. Ele tirou o paletó, pendurando-o numa cadeira, e afrouxou um pouco a gravata. O gesto foi estranhamente íntimo, transformando-o de um chefe da máfia intimidante em algo mais humano. Posso vê-lo? Perguntou ele, acenando com a cabeça em direção ao quarto de Jaime. Hesitei apenas por um instante antes de levá-lo pelo corredor. Entramos silenciosamente, o quarto banhado pelo brilho suave da luz noturna. Jaime estava deitado de costas, com os braços abertos, respirando profunda e uniformemente. Ele parecia minúsculo no berço grande, rodeado por cobertores novos e bichos de pelúcia que não estavam lá quando nos mudamos. Antônio ficou ao lado do berço, olhando para o meu filho com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Algo entre admiração e determinação, ternura e resolução. Ele se parece consigo, disse ele suavemente. Todos dizem isso, respondi, ecoando a nossa conversa daquela primeira noite. É uma bênção, disse ele, com a voz quase imperceptivelmente mais dura. Ele crescerá sem nada do pai nele. A convicção no seu tom de voz fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Tu realmente odeias o Christopher, não é? Antônio se afastou do berço, os seus olhos encontrando os meus na luz fraca. O ódio requer investimento emocional. O que sinto por Christopher é mais simples. Ele traiu-me, roubou-me e abandonou o seu filho. No meu mundo, qualquer uma dessas ofensas tem consequências. Engoli em seco, com medo de perguntar quais seriam essas consequências. Com medo de já saber, retiramo-nos para a sala de estar, deixando Jaime a dormir tranquilamente. Antônio dirigiu-se à cozinha, abrindo armários com facilidade familiar, até encontrar o que procurava. Uma garrafa cara de uísque que eu certamente não tinha comprado. Beba, ele ofereceu, servindo-se de um copo. Eu balancei a cabeça. Não preciso de álcool para ter essa conversa. Um leve sorriso tocou seus lábios. Que conversa é essa? Aquela em que você finalmente me diz o que realmente quer de mim. Reuni minha coragem, encarando-o diretamente. Chega de conversa vaga sobre proteção, dívidas ou responsabilidade. Porque estás realmente a fazer tudo isto? Antônio demorou a responder, bebendo o seu uísque enquanto me observava com aqueles olhos penetrantes. Finalmente pousou o copo. Quando eu era criança, começou ele, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, o meu pai nos abandonou. Não por escolha própria. Ele foi morto numa disputa com uma família rival. A minha mãe trabalhou até a morte para me sustentar. Eu tinha 10 anos quando Helena me acolheu e me levou para a casa do meu tio. Ele se aproximou da janela, olhando para as luzes da cidade. Prometi a mim mesmo que, quando tivesse poder, nunca permitiria que uma criança sob meus cuidados sofresse como eu sofri. Ele se virou para mim com uma expressão indecifrável. Quando ouvi seu filho chorando, quando percebi quem era o pai dele e o que tinha acontecido, isso se tornou pessoal. Christopher era meu empregado, minha responsabilidade. Seu filho se tornou minha responsabilidade por extensão. Jaime é minha responsabilidade. Respondi. Somente minha. E como você estava lidando com essa responsabilidade? Ele perguntou. Seu tom não era rude, mas brutalmente direto. Num apartamento com um mofo preto no banheiro, trabalhando em turnos duplos e ainda assim incapaz de pagar o aluguel, incapaz de pagar por cuidados médicos adequados quando ele adoeceu.
Cada palavra atingia como um golpe físico, porque continham verdades incômodas. Eu estava a afogar-me, mal conseguindo manter a cabeça de Jaime acima da água. A culpa e a vergonha do meu fracasso queimavam no meu peito. Eu estava a fazer o meu melhor. Sussurrei. A expressão de Antônio suavizou-se. Eu sei que estava. Ele aproximou-se, diminuindo a distância entre nós. Mas agora não precisa de fazer isso sozinha. Por que se importaria? Perguntei com a voz ligeiramente embargada. Por que nós? Há milhares de mães solteiras a lutar nesta cidade, mas apenas uma cujo pai do filho me traiu. Ele estendeu a mão, os seus dedos roçando a minha bochecha num toque tão inesperado que eu congelei. Apenas uma que me ligou naquela noite, que confiou num estranho para ajudar o seu filho quando mais ninguém o faria. Eu deveria ter recuado. Eu deveria ter mantido a distância entre nós. Mas algo no seu olhar me prendeu ali. Algo além do poder e do perigo que ele exalava como uma segunda pele. O que acontece agora? Perguntei com a voz quase inaudível. A mão dele se afastou. Agora você continua vivendo a sua vida, trabalhando no Ross's, se quiser, ou em outro lugar, se preferir, criando o seu filho em segurança e conforto. E eu continuo garantindo essa segurança. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. A expressão dele ficou séria. Há algo que deve saber, Eliza. O Christopher não desapareceu simplesmente. Ele está a ser caçado não só por mim, mas por outros que ele contrariou. Pessoas muito menos contidas do que eu. O medo apertou-me o coração. O Jaime e eu estamos em perigo? Não enquanto estiveres sob a minha proteção. A certeza na sua voz era ao mesmo tempo tranquilizadora e assustadora. Mas sim, potencialmente. Christopher roubou mais do que dinheiro. Ele levou informações, documentos que poderiam prejudicar certos acordos comerciais. Não tenho notícias dele há meses, disse rapidamente. Ele nem sabe onde moramos. Acredito em ti, respondeu Antônio. Mas outros podem não ser tão confiantes. É por isso que precisas de ficar perto de mim para aceitar a minha ajuda sem questionar. A compreensão atingiu-me com uma clareza vertiginosa. Não se tratava apenas de um sentido distorcido de responsabilidade ou expiação. Tratava-se de usar-nos como isca, como vantagem. Achas que ele vai voltar atrás de nós? Eu disse, com amargura na voz. Acha que pode usar-nos para chegar até ele? Algo perigoso brilhou nos olhos de Antônio. Se essa fosse a minha intenção, teria deixado vocês naquele apartamento miserável como alvos fáceis. Eu trouxe vocês para um dos edifícios mais seguros da cidade. Com o meu próprio pessoal a vigiar vocês, ele aproximou-se com uma presença avassaladora. Não estou a usar vocês como isca, Elisa. Estou a mantê-los a salvo daqueles que poderiam fazê-lo. Eu queria acreditar nele, apesar de tudo. As suas ligações criminosas óbvias, a sua natureza controladora, a ameaça implícita por trás da sua proteção. Eu queria acreditar que as suas intenções em relação a Jaime e a mim eram genuínas. Preciso de tempo, disse finalmente. Tempo para processar tudo isto. Antônio acenou com a cabeça uma vez, aceitando a minha resposta com uma graciosidade surpreendente. Tempo você tem, mas distância não. Não agora. Ele pegou o casaco da cadeira. Amanhã terei um carro à tua espera antes do teu turno. A Helena ficará com o Jaime. Não era um pedido. Começava a compreender que com o Antônio Reich, muito poucas coisas eram realmente opcionais. Boa noite, Elisa, disse ele dirigindo-se para a porta. Parou, virando-se com uma expressão que não consegui decifrar. Tranque a porta atrás de mim. O sistema de segurança é ativado automaticamente. Ninguém entra neste edifício sem o meu conhecimento. Depois de ele sair, afundei-me no sofá, com a mente a fervilhar com tudo o que tinha aprendido. Jaime e eu não éramos apenas beneficiários da generosidade de Antônio. Estávamos potencialmente em perigo devido aos outros inimigos de Christopher. Éramos bens que Antônio estava a proteger por razões que ainda pareciam obscuras e complexas. E, no entanto, havia algo na sua expressão quando olhou para Jaime, algo genuíno que não podia ser inteiramente estratégico. A maneira como falou sobre a sua própria infância, sobre responsabilidade e proteção, soou verdadeira, apesar de tudo o resto. Verifiquei Jaime mais uma vez antes de ir para a cama, observando o seu sono tranquilo e imaginando que tipo de futuro estava a criar para ele ao aceitar a ajuda de Antônio. Estaria a trocar uma forma de luta por outra, mais perigosa?
Ou esta era realmente a sua oportunidade, a nossa oportunidade de segurança e estabilidade? O sono fugiu-me enquanto refletia sobre estas questões, juntamente com a consciência perturbadora de como o toque de Antônio me tinha afetado. Era mais fácil pensar nele como um criminoso perigoso, um manipulador poderoso que nos usava para seus próprios fins. Era muito mais difícil conciliar essa imagem com um homem que ficava ao lado do berço do meu filho com tanta ternura, que falava da sua própria infância perdida com honestidade crua. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina que parecia surreal em contraste com a minha vida anterior. Todas as manhãs, acordava com um luxo ao qual estava lentamente a habituar-me. Lelanena chegava pontualmente para cuidar do Jaime enquanto eu trabalhava. Um carro preto elegante aparecia antes de cada turno e esperava depois para me levar para casa. Embora o próprio Antônio raramente o acompanhasse, ele verificava regularmente, às vezes pessoalmente, mas mais frequentemente através de mensagens de texto ou chamadas. As suas perguntas eram sempre as mesmas. Precisávamos de alguma coisa? Jaime estava bem? Eu estava confortável? Ele nunca pressionava por mais, nunca fazia exigências explícitas. E, no entanto, eu sentia a sua presença em todos os aspectos da nossa nova vida. Jaime floresceu nesse ambiente estável, ficando mais forte e animado a cada dia. A sua infecção no ouvido desapareceu completamente. E as refeições regulares e nutritivas que Helena preparava ajudaram-no a ganhar peso de forma saudável. Ele sorria mais, dormia melhor, prosperava de maneiras que me encantavam e reforçavam a dura realidade de que eu não tinha sido capaz de proporcionar isso a ele sozinha. Certa noite, ao voltar de um turno no Ross's, encontrei Antônio no apartamento, sentado no chão da sala, enquanto Jaime demonstrava suas novas habilidades de engatinhar. A cena era tão inesperada, tão doméstica, que eu parei na porta. Antônio olhou para cima e algo em sua expressão, um breve calor desprevenido, fez meu coração parar. Ele é determinado, comentou Antônio, enquanto Jaime se levantava na mesa de centro, balançando mais triunfante. Tem uma vontade forte como a mãe, comentou Elelanena da porta da cozinha, lançando-me um olhar cúmplice que fez com que o calor subisse às minhas bochechas. De facto, concordou Antônio, os seus olhos escuros encontrando os meus, com uma intensidade que se tornara familiar, mas não menos inquietante. Aquela noite marcou uma mudança, embora eu não conseguisse articular exatamente o que tinha mudado. Antônio começou a aparecer com mais frequência para jantar nos meus dias de folga, sempre com alguma razão plausível que não explicava bem a duração das suas visitas. Ele trazia presentes para Jaime, brinquedos educativos, livros, roupas que eram práticas, mas claramente caras. Ele também nunca chegava de mãos vazias para mim. Às vezes, flores, às vezes livros que ele achava que eu poderia gostar. Uma vez uma delicada pulseira de ouro que inicialmente recusei, mas depois acabei por usar mesmo assim. Estávamos a cair num padrão que parecia perigosamente familiar, e eu não sabia bem como me sentir em relação a isso. Antônio nunca exigiu mais do que eu oferecia. Nunca deixou explícito o que queria de mim, além da minha aceitação da sua proteção. Mas eu não era ingênuo. Via a forma como os seus olhos me seguiam quando ele pensava que eu não estava no olhar. Sentia a tensão elétrica quando as nossas mãos se tocavam acidentalmente. Reparei como ele se posicionava entre mim e qualquer ameaça percebida quando nos aventurávamos fora do apartamento. Uma noite depois de Jaime ter sido colocado na cama, Antônio demorou-se a beber um copo de vinho na ilha da cozinha. Eu tinha parado de questionar a sua presença semanas atrás. Tinha até começado a antecipar as suas visitas com uma agitação que me recusava a nomear. Parecias preocupada, observou ele, aqueles olhos perspicazes não perdendo nada. Hesitei. Depois decidi ser honesta. Recebi hoje uma chamada do meu antigo senhorio. A expressão de Antônio ficou mais séria. O que é que ele queria? Para me dizer que alguém tinha aparecido a fazer perguntas sobre mim e o Jaime. Envolvi os braços à volta de mim, sentindo um frio repentino, apesar da temperatura perfeita do apartamento. Um homem que ele não reconhecia, alegando ser um parente, o copo na mão de Antônio parou a meio caminho dos seus lábios. Descrição: alto, loiro, com uma cicatriz no queixo. Encarei o seu olhar com firmeza. Não era o Christopher, mas o senhorio achou que ele parecia perigoso.
O Antônio pousou o copo com cuidado deliberado. Por que não me ligaste imediatamente? Porque sabia que reagirias assim. Respondi simplesmente. E por que precisava de tempo para pensar? Ele contornou a ilha até ficar diretamente à minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Podia sentir a tensão controlada que emanava dele. Isto não é algo para se pensar, Elisa. É algo para se agir. A sua voz era baixa, urgente. O senhorio disse a este homem para onde você tinha ido. Ele não sabe onde estou. Respondi, mas deu-lhe o meu número de telefone antigo. O que eu tinha antes de você me dar este novo. Antônio praguejou baixinho, pegando no seu próprio telemóvel. Ele enviou várias mensagens rápidas antes de se virar para mim. É exatamente por isso que eu queria que estivesses aqui sob proteção. Os associados de Christopher estão a ficar desesperados. Eles acham que ele pode ter deixado os documentos contigo. Que documentos? Perguntei, frustrada com a vaga ameaça que pairava sobre nós há semanas. Tu nunca explicaste exatamente o que ele levou ou por que as pessoas estão à procura disso. O queixo de Antônio, a mandíbula de Antônio ficou tensa. Registros financeiros, números de contas, informações de clientes. Ele parecia estar a ponderar o quanto me contar. Provas que poderiam destruir certos acordos entre organizações. Acordos ilegais, esclareci, precisando de ouvi-lo dizer isso. Sim, ele não vacilou ao admitir. Christopher era responsável por entregas confidenciais, não apenas mercadorias, mas informações. Ele tinha acesso a detalhes que não deveria ter acesso. Quando ele desapareceu, esses detalhes também desapareceram. E acha que ele pode tê-los escondido comigo? Perguntei incrédula. A mulher que ele abandonou grávida e sem dinheiro. Não intencionalmente, admitiu Antônio, mas ele pode ter deixado algo. Qualquer coisa sem o seu conhecimento. Uma pen USB, um ficheiro escondido em algo comum. Abanei a cabeça, catalogando mentalmente os poucos pertences que Christopher tinha deixado para trás. Não há nada. Ele levou tudo o que era dele quando partiu. A única coisa que tenho é... Parei de repente, uma memória vindo à tona. O quê? Antônio insistiu, atento à minha hesitação. O relógio dele, eu disse lentamente. Um relógio caro. Ele deixou-o na mesinha de cabeceira da última vez que ficou aqui. Eu guardei-o, pensando que poderia vendê-lo se as coisas ficassem desesperadoras. Eu quase me esqueci dele, enterrado numa gaveta do meu antigo apartamento e guardado na mudança apressada. A expressão de Antônio mudou. Onde está agora? Na minha caixa de joias. Nunca cheguei a vendê-lo. Ele seguiu-me até ao quarto, esperando na soleira enquanto eu pegava uma caixa de madeira surrada do armário. Dentro dela, aninhado entre as minhas poucas e modestas joias, estava o relógio de Christopher. Um pesado relógio de aço inoxidável com mostrador preto. Antônio pegou-o com cuidado, examinando-o de todos os ângulos. Então, para minha surpresa, ele abriu a tampa traseira. Dentro, escondido sob o mecanismo, havia um minúsculo microchip. Isto, disse ele, segurando-o contra a luz, é o que todos têm procurado. Olhei para o chip discreto, surpreendida por ele ter estado na minha posse todo este tempo. E agora? O que acontece? Antônio colocou o chip no bolso. Agora posso finalmente acabar com isto, neutralizar completamente a ameaça. A forma clínica, como ele disse isso, causou-me um arrepio. Vais matá-lo, não vais, Christopher? Os seus olhos encontraram os meus, sem vacilar. Isso incomodaria-te? O homem abandonou-te a ti e ao seu filho. Deixou-vos na pobreza enquanto fugia com bens roubados e informações que colocavam ambos em perigo. Claro que me incomodaria, disse eu com uma voz mais forte do que me sentia. Não porque me importo com ele, mas porque não é isso que quero ser. Alguém que aceita o homicídio como solução. Não é com quem quero que o Jaime se relacione. Algo mudou na expressão de Antônio. Respeito talvez misturado com frustração. O que quer que eu faça, Elisa? Deixá-lo ir. Deixá-lo continuar a colocar você e Jaime em risco. Aproximei-me, impulsionada por um impulso que não compreendia totalmente. Há outras maneiras de neutralizar ameaças. Entregue as provas à polícia. Faça com que ele seja preso. Um riso amargo escapou-lhe. A polícia? Acha que é assim tão simples? Acho que tem poder e influência suficientes para tornar isso simples. Eu respondi, para escolher um caminho diferente da violência. Por um longo momento, ele apenas olhou para mim.
algo preocupante em sua expressão. Então, para minha surpresa, ele estendeu a mão, seus dedos roçando minha bochecha com uma gentileza surpreendente. Você ainda vê o mundo como ele deveria ser. Não como ele é, murmurou ele. Mesmo depois de tudo, não me afastei do seu toque. Talvez seja disso que você precise. Alguém para lembrá-la de que existem escolhas além daquelas que você está acostumada a fazer. O ar entre nós mudou, carregado com algo além do perigo e dos segredos que definiam a nossa estranha relação. A mão de Antônio deslizou para a minha nuca, o seu toque possessivo e questionador. É isso que queres ser, Elisa. A voz da minha consciência. A sua voz baixou, íntima de uma forma que me fez sentir um calor percorrer o meu corpo. Quero ser eu mesma, sussurrei. Não uma obrigação, não uma responsabilidade, não uma dívida a ser paga. Nunca foste apenas uma dívida, disse ele, os olhos escurecendo. Desde o primeiro momento em que ouvi a tua voz ao telefone, ouvi o teu filho a chorar. Tornaste-te algo completamente diferente. O quê? Perguntei, o coração a bater forte nos meus ouvidos. Uma possibilidade, respondeu ele. E então os seus lábios estavam nos meus. O beijo não foi nada como eu esperava. Não era dominador ou possessivo, mas questionador, quase reverente. Eu deveria ter me afastado. Eu deveria ter me lembrado de todas as razões pelas quais isso era complicado e perigoso. Em vez disso, eu me vi respondendo, minhas mãos deslizando pelo seu peito até os ombros, sentindo a força sólida dele sob o tecido caro. Quando finalmente nos separamos, ambos um pouco sem fôlego, o mundo parecia ter mudado de eixo. Antônio descansou a testa contra a minha, as mãos agora emoldurando meu rosto. Eu não planeei isto, disse ele suavemente. Nada disso. Eu sei. E de alguma forma eu sabia mesmo. Qualquer que fosse o jogo que ele estivesse a jogar inicialmente, tinha evoluído para algo que nenhum de nós tinha previsto. Ele afastou-se ligeiramente. A sua expressão era séria. Vou lidar com o Christopher à minha maneira, mas ele não será prejudicado. Tens a minha palavra. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Por ti e pelo Jaime, posso tentar ser um homem melhor do que a minha posição normalmente permite. Não era uma promessa perfeita, mas era honesta. E a honestidade era algo que eu tinha passado a valorizar nele, mesmo quando a verdade era complexa e obscura. Não espero que mude quem é, eu disse com cuidado. Apenas que se lembre que existem limites que nem mesmo você deve ultrapassar. O seu sorriso tinha um toque de tristeza. Você tem mais fé em mim do que eu mereço. Talvez, eu reconheci. Ou talvez eu veja algo em ti que o teu mundo não te permite mostrar com frequência. O momento foi interrompido pelo choro de Jaime no berçário. Um som familiar que agora tinha um significado diferente. Antônio recuou, dando-me espaço. Vai ter com ele, disse ele. Conversamos mais amanhã. Depois que ele saiu, sentei-me na cadeira de balanço no quarto de Jaime, muito tempo depois de meu filho ter voltado a dormir, refletindo sobre tudo o que tinha lhe acontecido. O microchip encontrado, o beijo, as promessas feitas. Tudo parecia como se eu tivesse cruzado um limiar do qual nunca poderia voltar. No entanto, estranhamente, senti-me mais em paz do que em meses. Havia clareza em finalmente reconhecer o que estava a se construir entre Antônio e eu, em trazer à tona a nossa conexão não expressa. O que quer que viesse a seguir, pelo menos seria honesto. 3 dias depois, acordei com notícias de última hora em todos os canais. Uma grande operação contra a corrupção envolvendo vários funcionários municipais, líderes empresariais e figuras do crime organizado. A operação aparentemente levou meses a ser planeada, desencadeada por uma denúncia anônima e provas cruciais fornecidas por um informante confidencial. Christopher Reyes foi nomeado como o informante, tendo se entregado com um acordo judicial que lhe concedeu imunidade em troca do seu testemunho. A reportagem mencionava que ele estava sob custódia protetora há várias semanas, a trabalhar com as autoridades federais. O meu telefone tocou enquanto eu olhava para a televisão em choque. Viste as notícias? Disse Antônio sem preâmbulos quando atendi. Sim, respondi, ainda a processar a informação. Viste? Eu dei-lhe uma escolha, disse Antônio com voz neutra. Enfrentar a minha justiça ou tornar-se testemunha do Estado. Ele escolheu a segunda opção, surpreendentemente inteligente pela primeira vez na sua vida miserável.
Houve uma pausa. Ele será realocado após os julgamentos. Proteção de testemunhas. Ele não incomodará mais você nem o Jaime. Você manteve a sua palavra? Eu disse suavemente, ainda sem acreditar. Eu disse-lhe, Elisa, por você, eu posso ser melhor do que a minha natureza. Fechei os olhos, sentindo um alívio tomar conta de mim. Onde estás? Estás seguro? As implicações da prisão não me escaparam. O nome de Antônio não tinha sido mencionado nos relatórios, mas os seus associados, o seu mundo, estavam claramente implicados. Estou protegido, respondeu ele. Os meus negócios legítimos foram mantidos separados das operações que estão a ser desmanteladas. Será necessário fazer alguns ajustes em certos acordos, mas nada que eu não consiga gerir. Havia uma hesitação na sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. A questão é, agora que este capítulo está encerrado, o que acontece conosco? Era a primeira vez que ele reconhecia que havia um nós a considerar, que o que existia entre nós se tinha tornado algo suficientemente definido para ser questionado. Não sei, respondi honestamente. Este não é um começo normal. Nada disso tem sido normal. Não, ele concordou, mas talvez isso seja adequado. Nenhum de nós é particularmente convencional. Eu podia ouvir o sorriso na sua voz. Vens cá esta noite? Perguntei. Depois do Jaime adormecer, podemos conversar sobre o que vai acontecer a seguir. Estarei aí, prometeu ele. 6 meses depois, o Jaime deu os seus primeiros passos na sala de estar da nossa nova casa. Desta vez, não é um apartamento, mas uma casa de verdade, com jardim e um quarto infantil pintado com animais da selva. Ele cambaleou dos meus braços estendidos em direção a Antônio, que se ajoelhou a alguns metros de distância, com seu rosto normalmente severo transformado por um sorriso genuíno. Isso mesmo, campeão, Antônio o encorajou quando Jaime chegou até ele, suas mãozinhas segurando seus ombros em triunfo. Você está ficando mais forte a cada dia. Eu os observei juntos, meu coração cheio de uma felicidade que eu nunca esperava encontrar. O caminho que nos trouxe até aqui foi pouco convencional, sombreado por perigos e segredos, mas levou a algo real. Antônio cumpriu sua promessa, reestruturando seus negócios para se concentrar em empreendimentos legítimos, restaurantes, imobiliárias, importação, exportação, enquanto gradualmente se desvinculava das operações mais obscuras que antes definiam o seu poder. Não foi uma transformação completa. Ele ainda era um homem que inspirava respeito e, às vezes, medo, que se movia pelo mundo com a confiança de alguém acostumado à autoridade. Mas ele havia escolhido um caminho diferente, permitindo-se ser influenciado pelo amor, em vez da tradição ou da vingança. Quanto a mim, descobri uma força que não sabia que possuía. A coragem de aceitar ajuda sem abrir mão da minha identidade. De amar um homem complicado sem desculpar as suas falhas. De construir uma família diferente de tudo que eu imaginava, mas exatamente o que Jaime e eu precisávamos. No que estás a pensar? Antônio perguntou, olhando para mim, enquanto Jaime abandonava suas novas habilidades de andar em favor de engatinhar em direção aos seus brinquedos. Sobre números errados e chamadas à meia-noite, eu disse sorrindo, sobre como às vezes os maiores erros levam aos caminhos mais verdadeiros. Ele levantou-se e atravessou a sala até mim, puxando-me para os seus braços com a possessividade gentil que se tornara familiar e querida. Não erros, ele corrigiu, ecoando as palavras daquela primeira noite. Oportunidades disfarçadas de acidentes. Quando os seus lábios encontraram os meus, com o balbuciar feliz de Jaime a servir de trilha sonora para o nosso abraço, agradeci silenciosamente a qualquer reviravolta do destino que me levou a discar aquele número errado em uma noite desesperada. Às vezes, a salvação vem das fontes mais inesperadas, e às vezes, a família é encontrada, em vez de ser uma herança de nascença. E às vezes, a ligação acidental de uma mãe solteira para um chefe da máfia se torna o início de uma história de amor que nenhum dos dois esperava, mas que ambos estavam destinados a viver.